Rapaziada, as modificações mais baratas para deixar o seu carro mais forte. Começando nesse videozão, vambora. Bom, rapaziada, então começando o primeiro item da lista aqui, o filtro de ar esportivo, tá? O filtro esportivo, vamos lá, qual que é a primeira vantagem dele, né? A primeira vantagem é a melhora no fluxo de ar, tá? Vocês podem ver que, tipo, comparado a um filtro original, a vazão de ar dele é muito maior. Então, querendo ou não, o motor acaba respirando muito melhor, né? Então há sim o seu ganho de potência, óbvio, a gente está deixando o motor trabalhando mais de boa, né? Mais leve, mais tranquilo. Segundo ponto é que, tipo, querendo ou não, muda um pouco o ronco do carro, né? Eu não senti assim que no ronco em si do Focus mudou, mas você escuta o motor puxando o ar e, cara, o som de puxar o ar é muito louco, mano. Ele dá uma sugada totalmente diferente. Lá ele. Bom, então falando do preço, eu coloquei mais ou menos de 150 a 400 reais. A gente consegue achar um filtrinho legal pra gente colocar no carro, tá? Que já vai vai fazer a função e vai ajudar de qualquer forma, né? Vai variar de marca para marca também, do estilo do filtro, né? Tem os cônicos, tem os inbox e assim por diante. Vou deixar algumas fotinhas deles aqui do lado para vocês entenderem, tá? E o ganho estimado de 3 a 5 cavalos, tá? E 0,3 a 0,7 kg de torque, tá? Mas de novo, lembrando que, tipo, é tudo meio que geral, né? Bem generalizado. Então, assim, a gente é mais uma média, né? A gente pode levar em consideração. Bom, então, voltando um pouco pro outro lado, tá? A gente tava falando do filtro. O segundo item que eu coloquei aqui na listinha é o escapamento esportivo, ou escape diretão, tá? Por que mexer no escape ajuda? Tá? A primeira vantagem é porque, assim, querendo ou não, a gente tá removendo os abafadores originais do carro, que a função deles é restringir um pouco a saída de gases, né, do motor. Então, querendo ou não, essa restrição acaba, bom, como o nome diz, né, acaba restringindo muito ele, né, dá aquela amarrada no carro. Então, você tirar esses abafadores ajuda, tá? Deixa o fluxo de ar mais leve, né, mais livre. Então, a gente acaba tirando essa restrição na saída de ar do motor, tá? Há um ganho de potência sim, e principalmente de torque, tá? E óbvio que a gente vai mudar o ronco totalmente. Em quesito de preço, é difícil a gente mapear mais ou menos, por quê? Eu coloquei aqui de 300 a 800 reais, né? Porque depende muito do abafador, se você vai colocar algum abafador esportivo em determinado lugar do escape, se vai deixar ele só direto. Se deixar o escape diretão, provavelmente vai ficar bem mais barato que esse valor, né? Aí dependendo bastante do projeto que vocês vão fazer. Então eu coloquei em média mais ou menos de 300 a 800 reais. O escape do Focus ficou em 900 reais mais ou menos, né? Mas porque teve que fazer bastante curva, eu coloquei as duas ponteiras, uma de cada lado, então assim, acaba gastando um pouco mais, né? Vamos lá, o ganho estimado eu coloquei de 3 a 7 cavalos, tá? E 0,5 a 1 kg de torque. Vamos pro terceiro item na lista. Bom, rapaziada, então o terceiro item na lista eu coloquei a remoção, o Cat Delete, tá? A remoção do catalisador. Porque seguindo a mesma linha de raciocínio do escapamento, a gente está tirando o catalisador, que é um dos maiores gargalos que tem nessa saída do motor, assim, de quesito de ar, né? É um dos maiores gargalos que tem, tá? Porque ele segura muito os gases da queima da combustão e a gente fazer a remoção dele ajuda demais, tá? É um ganho, vamos colocar aí com um ganho de potência leve a moderado, né? Pode ser que a potência dele seja muito mais maior. Mais maior é foda. Mas enfim, o ganho de potência dele é muito maior do que se a gente colocar comparado, por exemplo, ao filtro, né? Eu coloquei mais ou menos o preço variado em 100 a 400 reais, tá? Depende muito de onde vocês vão fazer a remoção dele. Fora que tem carros que dá para fazer a remoção dele e carros que não, como no caso o Focus. Se eu fosse fazer a remoção do catalisador, eu teria que fazer o coletor já sem ele, né? Comprar um coletor à parte, né? Já sem o catalisador. Então vamos lá, de 100 a 400 reais, né? Dependendo do lugar que vocês forem fazer. E o ganho eu coloquei de 3 a 10 cavalos, tá? É um ganho relativamente maior do que os outros itens, né? Justamente por conta dessa eliminação desse gargalo que a gente tem no catalisador, tá? De 0,5 a 1,5 kg de torque adicionais, tá? Que a gente pode ganhar fazendo a remoção do catalisador. Eu tenho os amigos do grupo aqui que eles fizeram, alguns deles tiraram e, tipo, a diferença é notável, tá? Então, é o item da lista que vale a pena a gente ir atrás. Fechou?
Quarto item da lista. Bora. Bom, saindo da parte do catalisador, então, já embutido, a gente tem o coletor, né? Que inclusive item atrás eu falei um pouquinho, tá? Bom, rapaziada, então assim, a vantagem de mexer no coletor é o seguinte, a gente acaba reduzindo bastante a turbulência que tem na hora da saída desses fluxos de ar do motor, né? Então, se a gente conseguir fazer um coletor bem dimensionado, com as saídas mais organizadas, acaba assim deixando o fluxo bem mais livre, sem restrições também, né? Eu coloquei aqui uma curiosidade que eu vi que eu achei muito legal, é a diferença dos coletores, né? Para quem conhece, tem o coletor 4 em 1, aí tem o 4-2-1. Eu vi que o 4 em 1, ele dá mais potência em altas rotações, tá? E o 4-2-1 melhora a força de baixa a média rotação, né? A força baixa e média. Enfim, o preço eu coloquei mais ou menos de 400 a 900 reais, tá? Eu fui cotar o do Focus, acho que era mais ou menos esse preço aí mesmo. Tava uns 950 contos mais ou menos, sem o catalisador, né? Eu coloquei aqui o ganho de potência vai variar de 3 a 8 cavalos, tá? E a gente vai ter um ganho de quilotorque de 0,8, tá? A 1,8 kg de torque, tá? Bom, rapaziada, então quinto item... Calma, respira. Quinto item da lista, tá? Eu coloquei o chip de potência, tá? Uma das vantagens é que assim, a gente não precisa mexer na ECU do carro, né? A gente acaba não fazendo um remap, que é um pouco mais trabalhoso, tá? A gente está trabalhando apenas com um módulo à parte, então basicamente é substituir um por outro, tá? E além da fácil instalação, óbvio que em alguns casos pode sim melhorar a potência e o consumo, tá? Acaba ajudando no consumo também, tá? O preço vai variar aqui de 600 a 1.200 reais, mas do Focus ficou na casa dos 300, 350, tá? O chip. Então acredito que varie bastante, tá? O ganho estimado é de 5 a 10 cavalos, tá? E 1 a 2 quilos de... 1 a 2 quilos... De 1 a 2 quilogramas de torque, tá? Então assim, é um ganho muito bom, porque tirar bastante torque em carro aspirado é muito complicado, tá? Principalmente a gente mexendo com umas modificações baratas desse jeito, tá? Coloquei barato desse jeito porque pra mim isso aqui já é caro, eu não ia comprar não, né? 1.200 conto num chip que vai... não sei. Não sei se eu colocaria não, inclusive eu vou ver se eu acho outro feedback de alguém que colocou no Focus e tenha dado resultado, se eu não colocar não. Tá. Bom, vamos pro sexto item na lista. Bom, então saindo da casa do chip, a gente vai voltar pro remap, né? Que o remap antes de vocês me julgarem, assim, eu sei que não é uma modificação relativamente barata, tá? Mas ainda assim, dentro de muita coisa que a gente pode fazer no carro, acaba sendo considerado, tá? Então vamos lá, ao contrário do chip, o mapa ele vai reprogramar um módulo, né, original do carro. E eu acredito que assim, a parte do remapeamento que a gente consegue fazer é muito maior do que a do chip, tá? Então óbvio, a gente consegue potencializar muito mais o torque, muito mais a potência. O do Gui, por exemplo, ele fez o remap lá no Peugeot, mexeu na questão da resposta do acelerador, né? Ele dá aquela tirada de delay, tá? E eu acredito até que a gente consiga mudar bastante o nível de consumo, né? Acabe deixando o carro mais forte e mais econômico também, tá? Bom, o mapa mais ou menos vai variar de 900 a 2.000 reais, tá? Que eu coloquei aqui. E o ganho estimado vai variar de carro para carro, tá? Então assim, eu não coloquei exatamente um nível do quanto a gente pode colocar aqui, não tem um geral, né? Porque cada mapa é um mapa, cada preparador é um preparador, enfim. Eu cotei com uma equipe uma vez que para fazer no Focus, né? Por curiosidade, eu ia gastar mais ou menos uns R$1.500, tá? Por um ganho de 12 cavalos. É um ganho muito bom, tá? O torque ia aumentar acho que quase 3 quilos. Acho que sim, então tirar assim, esses números de um carro aspirado é muito difícil, né? Então assim, eu acho que tá muito bom, tá? Então fica aí mais ou menos a ideia para vocês verem, tá? Mas era então um sétimo item da lista, eu coloquei aqui as velas de iridium, tá? Ou de platina, né? A gente tá vamos trabalhar com umas velas de melhores materiais, tá?
As vantagens, então, é a melhor queima do combustível, tá? A gente tem uma centelha muito mais forte e estável, tá? Evitando bastante perda de ignição, né? Do que as velas originais. A melhora na eficiência, óbvio. No consumo, pode ser que acaba se tornando um pouco mais econômico. E eu dei uma pesquisada e assim, as velas, né, desse material, elas acabam ajudando em altas rotações, tá? Então assim, a gente não vai trabalhar em baixo torque, tá? A gente vai trabalhar com RPM lá em cima. Mas de qualquer forma, acaba ajudando né, da mesma maneira, tá? Sem contar que, tipo, por trabalhar com materiais melhores, a gente está falando de uma vela que dure bem mais, tá? Eu coloquei um preço aí, mais ou menos, de tipo, de 150 a 300 reais, tá? Mas óbvio que vai variar bastante da vela que a gente vai usar, né? E o ganho, vamos lá. O ganho a gente está trabalhando de mais ou menos 1 a 2 cavalos, tá? De 0.1 a 0.3 kg de torque. Então, assim, não é uma modificação que dá muito... como a gente pode falar? Aparece tanto, né? Mas de qualquer forma, querendo ou não, depois de a gente fazer tudo isso, principalmente depois de um remap, alguma coisa do tipo, modificações mais bruscas, é legal sim a gente trabalhar com uma vela melhor e um cabo de performance, né, que a gente fala. Então, assim, acaba sendo bom. O ganho não é tão alto, mas ajuda em outros pontos, né? Bom, então se você chegou até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu, quando eu comecei a mexer no carro, fui muito atrás de vídeos assim também, que eu queria entender, queria ver algumas coisas que eu podia fazer no carro, né? E são itens de modo geral, então provavelmente para todos os carros que vocês tiverem vai ter esses itens, né? Não são itens, muito únicos, né? São bem gerais. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado bastante, que tenha ajudado vocês, tá? Se eu esqueci de deixar mais alguma modificação aqui, se vocês quiserem deixar nos comentários, pode deixar aí embaixo que eu vou dar uma olhada assim, tá? Inclusive, esse vídeo aqui foi ideia de um inscrito, tá? Vou deixar o comentário dele aqui. É um amigo meu das antigas, né? É um vídeo que eu já queria fazer faz um tempo e, tipo, ele foi meio que um empurrãozinho pra mim terminar de gravar, tá? Se vocês tiverem mais alguma ideia de vídeo que vocês queiram que eu faça também, pode deixar nos comentários. Rapaziada, mais uma vez, obrigado por quem ficou até aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado mesmo, que tenha ajudado, tá? Se não me segue, já segue, curte, compartilha, ativa as notificações que eu pretendo sempre postar vídeo, tá? Então não ficar por fora não. Dá uma passada no canal lá pra ver os outros vídeos que eu tenho também, são bem legais, tá? Turma, então é nóis, tamo joints. Abraços. Não, abraço é foda.